Olá, pessoal. Muito boa tarde. Vamos dar sequência agora à nossa sequência de lives de Dia das Mães, com uma série de mulheres inspiradoras. E com a nossa convidada de hoje não poderia ser diferente. A Eleonora é jornalista, a Eleonora é mãe da Olivia, e com um aninho, a Olivia foi diagnosticada apresentou um quadro de retraimento relacional. A partir daí vieram uma série de desafios, uma série de superações da família como um todo, com uma dedicação máxima, suprema, para que a Olivia conseguisse ter uma vida normal e que ela realmente conseguisse transpor, né, esse desafio. E hoje essa questão está completamente superada, toda a vontade da família se tornou uma realidade graças à dedicação de todos eles. E a nossa convidada de hoje vai entrar agora, ela já está aqui, já estou conectando. Que realmente orgulha a todos eles, né? Não é para menos. Já vamos aguardar a conexão dela. Torcer para que as conexões hoje funcionem, já funcionou. Oi, Noia! Oi, Um beijo. Tudo bom? tudo. Muito feliz. Olha. Oi, acho que eu já vou começar fazendo merchan. Eu acho que essa obra aí atrás é tua, né? É, é um pedaço. Que lindo esse fundo, amei, amei. Já tá trazendo uma outra energia para o nosso bate-papo. É, Seja muito, muito bem-vinda. Eu acho que eu já falei 500 vezes por telefone do prazer imenso que eu tenho de ter você aqui com a gente hoje, de realmente a gente ser presenteados escutando você falar. A saudade está grande, depois dessa live a gente vai ter que marcar um encontro nosso, mas é. hoje eu queria muito ter o prazer de te ouvir. Ah, que bom, Meire. Fico muito feliz do convite, é uma alegria imensa poder estar aqui com você. Você que foi uma pessoa tão importante na minha vida, né? Minha vizinha de rua, né? Acho que tem muita gente que entrou aqui que conhece Olha, o a Sapore de Itália Restaurante, já vou dar a bronca nela ao vivo, é a minha mãe, tá? Que ela fez questão de entrar, Dona só que Nilda. ela não consegue mudar o Insta do Sapore pro Insta dela. Raquel entrou, tanta gente, gente, que delícia ter tanta gente legal participando do Na casa nosso bate-papo. dele, a gente tomava sopa com Cheetos, era a coisa mais legal. Era sopa, toda noite uma sopa, e elas punham Cheetos em cima da sopa para tomar a sopa, e era o máximo. Era sopa com fandangos, tá, gente? Vale, fica a dica. Noia, queria que você começasse contando um pouco pra gente. Eu já, no card de apresentação, eu já fiz o resumo do resumo do resumo da tua história. E conta um pouquinho pra gente como que foi essa etapa da descoberta do retraimento relacional da Olivia, e como que foi esse momento para você. Tá bom. Tia Cecília, beijo enorme, que bom que você tá aqui. Então, só antes de começar, eu queria só dizer uma coisinha, que é tudo isso que eu vou contar é uma história tão pessoal que muitas vezes eu vou falar eu, que eu acho também importante a gente pôr isso dentro da gente, que é algo tão íntimo, na verdade, essa história, mas eu não queria esquecer de falar antes, para todos que estavam em volta de mim nesse momento, se sentirem também nesse eu. Em primeiro lugar, o Luiz, que é meu marido, meu amado amigo, companheiro de vida, que eu amo tanto, pai da Olivia, e tão importante nesse caminho. Por segundo, a minha mãe, que também foi uma pessoa muito presente em todos os momentos, Dona Maria Cecília, que está assistindo, também uma pessoa fundamental nesse caminho. Os meus irmãos, Edson, Eduardo, a minha família como um todo, e principalmente a Eliane, que foi a pedra inicial de tudo. Eu vou contar aqui um pouco e vocês vão entender o porquê que ela foi também tão pontual nessa história tão importante. Então, eu só queria fazer isso porque eu vou começar no eu, nessas questões que vão ser tão íntimas. E eu não queria deixar de falar que esse eu, na verdade, é repleto dessas outras De nós. pessoas, de nós. Então, e um dos motivos muito importantes que eu quero contar essa história aqui, Meili, é não só do orgulho dessa caminhada que a gente fez juntas, mas também a importância que isso que pode ter na vida das pessoas, que foi isso que você também tão generosamente me fez esse convite, dizendo, Eleonora,
essa história é tão importante para as outras pessoas conhecerem, né? Então, esse é o que Pode me vir a motiva. ajudar muitas mães que estejam passando pela situação que você passou há 9 anos atrás. Isso. Então, esse aqui motiva, tá aqui conversando e falando desse caminho tão cheio de obstáculos, mas tão feliz, né? Então, foi assim, Meli. Quando a Olivia tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 1 ano e 6, a gente fez uma viagem, eu e o Luiz. E deixamos ela com a minha mãe e com a minha irmã. A minha irmã tinha acabado. A gente tem uma diferença. Minha irmã gêmea, Eliane, ela também teve uma filha com 5 meses de diferença da minha, é a mais velha, Clara, minha filhada. E ela, então, viajou também, mais ou menos nessa época, e foi super legal. Foi aquele. A gente sabe, mãe de primeira viagem, como a gente fica, né? Super mexida com todas as histórias. E eu também, eu quero fazer também. E fomos viajar e deixamos ela com a minha mãe e com a Eliane. E, O que não é para ter um impacto muito grande, porque vocês moram, inclusive, no mesmo condomínio, né? e, Então, realmente é uma grande família que mora praticamente no mesmo lugar. e a minha filha estava super acostumada, ela ia na casa da minha mãe todos os dias, inclusive estava fazendo faculdade de Belas Artes, e ela ficava todas as tardes na minha mãe para eu continuar a minha faculdade. Então, ela fazia parte da rotina dela, né? E foi nessa viagem que tudo começou a se transformar. Durante mesmo a viagem, a Eliane me ligava e dizia algumas coisas. Nossa, mas a Olivia não tá meio estranha, a gente chama ela, ela não atende, ela não olha para nós, ela não faz contato visual. Eu falei, nossa, né? Mas como, né? Acabei de sair daí, foi 1 semana a viagem. Fiquei pensando, nossa, não, mas daqui a pouco eu tô aí, calma, vai dar tudo certo e tal. E realmente, na volta da viagem, eu encontrei a Olivia bem chateada, vamos dizer assim. Eu realmente conversava com ela e ela olhava todos os cantos, menos para mim. E aquilo foi um baque, assim. Foi assim, o meu chão sumiu, porque eu me questionei muito se eu não tinha percebido antes, como mãe, como assim? Será que isso já acontecia e eu não fui capaz de ver? Teve que vir uma pessoa de fora para me dizer sobre isso, né? Isso foi também um questionamento. Ou, puta que, por que que eu fui viajar, né? Por que que eu fui querer 1 semana de ar, assim, de querer ficar com o meu marido, de querer curtir um pouco, né? Fiquei muito transtornada com isso. E foi realmente um momento bem Confusa. difícil. Eu imagino a confusão que foi para você. E se deparar com isso, né? Tá aí agora. E como foi a Eliane a primeira pessoa que me apontou, ela também que me guiou nesse momento, né? Então, ela já estudava psicanálise, a minha irmã hoje é psicanalista infantil, inclusive. E ela que me apontou, Leonora, vá, leve Olivia na psicanálise, me deu o nome. Leda Bernardino, que foi a primeira psicanalista da Olivia. E fomos, então, na psicanalista. Liguei para o médico da família também. Pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Me mandou ir no neurologista. Fomos no E neurologista ela estava também. completamente mudada. Era uma diferença que não tinha como não perceber do antes e pós-viagem. Olha, Meli, assim, eu fiquei assustada quando eu cheguei, né? Assim, de vê-la. Só que eu ainda não sabia, era tão, se eu não tinha percebido ou se tinha sido alguma coisa pontual sobre essa viagem, né? Se era Então, uma fase, se era um momento. Uhum. mas a gente já, por ela realmente estar apresentando, ela tinha 1 ano e meio, ela era um bebê de colo ainda, né? Andava, né? Gatinhava, andava, estava nos seus primeiros passos, mas ela era um bebê. E eu acho que eu lembro que quando eu fui viajar, eu deixei ela na casa da minha mãe, assim, ela estava no tapete da sala com os brinquedos, assim, quando a minha mãe fazia. Minha mãe mudou a casa inteira para receber os netos, tinha brinquedos que é lá. E eu dei um beijo nela e fui. Eu não falei para ela que eu ia viajar para Olivia, sabe? Porque eu falei, é um bebê,
né? Ela não vai entender. Esse acho que foi um dos meus grandes erros, na verdade, que depois eu fiquei me questionando, depois desses períodos que a gente fez análise juntos com ela e todo esse processo, depois eu entendi que por mais que ela seja um bebê, eu, na verdade, eu achei que ela não ia entender e o bebê entende. Eu acho que faltou eu falar com ela, sabe? Simplesmente sair. Que ela não ia perceber, né? Que ela não ia ter essa compreensão com um ano e Tô de meio. volta, daqui a pouco eu tô de volta, são apenas alguns dias. E realmente, quando eu entrei pela porta de novo, eu encontrei uma outra Olivia. Uma Olivia que não fazia mesmo contato visual e tinha muitas dificuldades assim de relação, por mais que ela fosse um bebê de 1 ano e meio. E daí, nesse momento de muito sofrimento, que foi um momento muito sofrido mesmo, que eu não sabia muito para quem recorrer. Graças a Deus eu tinha minha irmã, que começou a me dar um rumo. Como eu disse, fomos em neurologista, fizemos todos os exames, ela fez tomografia, de tudo. Nesse primeiro contato com o médico, ele fez várias perguntas, vários testes com ela. Lembro que mandou chamar ela, fez uma bexiga para chamar a atenção dela, perguntando se ela queria bexiga ou não. E ela realmente não respondeu aos testes. Ela permaneceu bem num estado mais dela, assim. Mais E isso alheia. realmente Uhum. mais feia, E o médico então falou: olha, ela tem traços de um aspecto autista, né? Mas eu não posso afirmar isso, porque ela é muito nova. Eu preciso, então, ele escreveu num papel, eu preciso que eu tenha uma pessoa que me ajuda a fazer os diagnósticos, que é uma fono, me escreveu o nome dessa fono, que você tem que fazer 1 ano com essa fono de acompanhamento, e depois desse processo, a gente vai ter um diagnóstico. E lá fui eu chorando, né? Meu Deus do céu, É um como baque, isso? é um baque. E fui para Noia, fono. Daí, né? Noia. Você Oi, lembra da Isa? Você lembra da Isa, minha segunda mãe? Acabou de lógico. entrar. Isa, que saudade! Gente, desculpem, a gente tem que interromper, porque essa live é uma live que envolve muita emoção, é uma amizade de quase 40 anos, então, às vezes a gente vai fazer algumas pausas quando algumas pessoas chaves entrarem. E o Eduardo, teu irmão, entrou agora há pouco também. Oi, Vamos Eli, prosseguir. a mãe, tem muita gente boa aí. Beijo, Isa. Hum. Agora, Isa, minha filha. Daqui a pouco eu vou mostrar ela aqui. Então, daí nessa época a gente, por eu estava me sentindo muito perdida, né? A gente como família, né? Então a Eliane nos apontou, leva nessa pessoa, me deu o cartão, marquei e fui, que era a psicanalista Leda Bernardino, que também nos apontou, ponha na escola, primeira coisa, contato social, porque ela não ia para a escola, Uhum. a gente tinha plano, ela tinha 1 ano e 6, a gente tinha planejado só a partir dos 2, 3, e porque a gente Mas ela precisava, por conta desse quadro, ser estimulada tem constantemente, o estimular. contato com as pessoas. Então, a Uhum. partir desse momento, ela começou a ir para a escola, todas as tardes, ela ia na fono, que foi essa fono que o Neuro deu, que é a Márcia, um amor de gente, de pessoa. Depois quero falar pontualmente sobre essas pessoas que nos circularam. Foi fazer musicalização, foi fazer natação, ela fez CIAR, que é motricidade, psicomotricidade, e análise, que ela começou então com 1 ano e meio a ser analisada. Dona Foi Olivia. um tratamento muito intenso, um choque, né? Porque Foi. ela mudou totalmente a rotina dela no sentido de receber estímulos. Toda, nossa rotina como um todo, minha, dela, do Luiz, da família como um todo, né? E foi muito difícil no começo, foi muito sofrido, muito, porque a gente se julga muito como mãe. Mãe de primeira viagem ainda, ela tinha 1 ano e 6, primeira filha, né? A gente já está muito ainda mexida, né? Com as questões da maternidade, né? A gente que é mãe sabe como essa doação que a gente tem por um filho, né? E, então foi um período realmente de muito
reflexão e muito aprendizado. Então, quando ela começa a não corresponder a isso, em todos esses lugares a gente era muito é, testado, né? Tipo, na aula de musicalização. Ela ia, todas as crianças faziam, ela não fazia, ela estava fazendo as coisas que para ela era significativo na época. E então, e era tudo, a gente fazia toda semana música, na natação, todo mundo, a professora mandava, todo mundo pula, Olivia, né? Fazendo o que para ela era o que tinha que ser feito, né? Sim, Então, sim. então durante esse processo foi um processo de muito questionamento, né? E esses lugares eram lugares que ela tinha muito contato com criança, na própria escola, né? A escola foi um lugar de bastante dificuldade para ela, imagino, né? Que era uma criança que começou a ter essas dificuldades relacionais e para nós também, porque a gente foi, eu fui posta à prova, né? Como mãe, porque a todo momento era me dito, ela não faz, ela não consegue, ela não realiza, ela não isso, ela não aquilo. E aquilo para uma mãe é Pesado. muito difícil, pesado, né? E eu a todo momento já estávamos em análise, a todo momento vestindo a camisa, falando, gente, mas calma, ela tem um tempo, ela tem um processo dela, ela passou por um questão, ela está em processo de análise, ela está sendo vista por pessoas, né? Calma que as coisas vão de uma hora se conectar. E isso foi esse processo de fono, escola, musicalização, natação, motricidade, análise, foi durante muitos anos, né? Durante o processo de crescimento dela. E conforme ela crescia, ela tinha as suas dificuldades, talvez, das suas idades. Então, quando começaram a cortar, eu lembro que tinha uma atividade que tinha que fazer a bolinha de papel, que é uma coisa de motricidade fina que eles falam na escola. E a professora veio me dizer, não, a Olivia não faz, a Olivia não faz, a Olivia não faz. E eu, meu Deus do céu, né? Como assim não faz, gente? Calma, não sei o quê. Eu cheguei, lembro que em casa, eu peguei o papel e falei para a Olivia fazer. Ela não fez, não estava nem aí para o papel, nem aí para o papel. E eu mostrava, Olivia, assim, assim. Mas daí eu resolvi fazer de uma outra maneira, né? Eu fiz por um outro viés. Eu, eu, eu meio que primeiro dei uma primeira rasgada naquele papel, porque a atividade era rasgar o papel, né? A criança tinha que rasgar e fazer a bolinha. Eu dei aquela primeira rasgadinha, que é a mais difícil, né? E dei na mão dela e ajudei ela a fazer o primeiro. Aquele barulho assim, né? Eu lembro que aquilo chamou a atenção dela. Chamou a atenção dela. E ela se viu capaz daquilo. Ela viu que ela fez o movimento, sabe? E aquele dia ela fez. Ela fez um movimento e ela fez a bolinha. Aquilo para mim foi uma vitória. Daí eu falei, nossa, daí fui lá para a escola falar, viu? Ela faz. Ela não faz do jeito que vocês querem que ela faz, mas ela faz. Então a escola sempre foi um momento assim de muitos processos. E hoje eu entendo. É muito assim, o que as mães de crianças que têm uma vida que não é a vida tida como comum. Muitas delas eu entrevistei, né, aqui nas lives, e todas elas, não aqui, mas pelo telefone, me trouxeram essa questão da inabilidade da escola, gente, não criticando o sistema de educação de forma alguma, mas trazendo aqui uma realidade, a inabilidade da escola para lidar com o que não é comum, né? Então, eu vou te ensinar assim. Se você não aprender assim, então você não sabe. Essa coisa de você realmente ter formas alternativas de ensinar a mesma coisa, de você entender a individualidade de cada um. E a gente não vai entrar aqui em sistema de ensino e por que é assim, metodologias, enfim. Mas o fato é que grande parte das mães que passam por crianças que exigem uma atenção diferente, né? Me narraram muito essa questão. Muitas vezes tiveram que trocar de escolas, que a criança não se adaptou, que tiveram que ir para escolas onde o número de crianças na sala
é mais reduzido, que eventualmente tiveram, e que aí os professores conseguiam se dedicar mais à criança de uma forma individual. Como que isso foi para você, Noia? Você também sentiu muito essa dificuldade? Senti, porque a escola é um lugar mesmo. Depois de todo esse processo, eu entendi um pouco essa minha questão que eu tinha com a escola. Eu também fiquei muito assim, por um período muito raivosa com a escola, né? Posso Hoje, imaginar. hoje eu entendo um pouco melhor, sabe? Porque a escola, ela é um lugar onde ela é mais quadrada, ela é mais fechada. A pedagogia é isso. Há um padrão, né? Um padrão de ensino. Existem escolas, existem pessoas, professores mais sensíveis a isso e menos sensíveis. Mas a escola, de qualquer maneira, ela é um quadrado. Ela precisa que o aluno se preste a algumas questões. E depois que eu Sim, entendi também, eu comecei a também não ficar tão raivosa, né? Eu acho que a escola é isso. E o caminho da minha filha, ela tinha que aprender a suportar aquilo, né? Ela teve toda essa sensibilidade, eu acho que a Olivia, o porquê que aconteceu isso com ela, né? Isso também foi uma pergunta que a gente até conversou um pouco por telefone antes. Eu acho que ela é uma criança sensível, ela teve uma sensibilidade muito grande a talvez o distanciamento nosso como os pais naquele momento, e isso fez ela se fechar de algum modo alguns relacionamentos. E para uma criança dessa, enfrentar a escola já é muito mais difícil para uma criança comum que já é difícil, né? sim. É o outro ali, é outra criança que também quer a atenção do professor, também precisa. Então, para isso, a criança que já tem uma questão é mais ainda, né? Então, hoje eu entendo como também foi importante a Olivia suportar isso, estar nesse lugar também, né? De Nesse certa lugar forma, da isso escola. fortaleceu ela. É, óbvio que com sofrimento, porque era uma questão que para ela era difícil, e a gente teve que estar muito presente nesses momentos, para todo momento estar indo à escola, estar explicando e insistindo, porque acho que esse também foi o nosso papel como os pais, de sempre defendê-la e defender o que a gente acreditava que era bom para ela, e ao mesmo tempo também respeitar esse lugar que é a escola, porque eles também têm toda uma estrutura e um viés, né? Então, a todo tempo a gente também levava a, a psicanalista na escola para conversar quando a gente achava que era o momento dela também entrar com alguma questão. Então, houve. E isso sempre foi muito aberto, as escolas sempre recebem isso, né? Eu acho Dentro que do que foi possível, sempre houve uma parceria. é uma parceria. Então, todo esse processo foi a escola, né? A natação Luiz levava todo sábado. Cada momento era uma construção, talvez fosse um degrau, né? Que a Olivia tinha que ir se ancorando e se aprendendo a lidar, eu acho, né? Toda criança ela se constrói também, né, no processo da infância. A Olivia teve mais uma questão aí que ela teve que passar, além das demais, acho, por talvez uma falta que ela teve durante um período da vidinha dela. E, e o que foi muito importante, Meli, é as pessoas que nos rodearam, né? Eu acho que isso é uma coisa Teve que, muito apoio. por mais que seja um momento tão difícil, que você encontra muitas dificuldades, como eu disse, com uma criança que tem uma dificuldade já na escola, já a gente já fica chateada com algumas coisas. A gente sempre teve muito apoio, né? E muitas pessoas que nos abraçaram, né, de alguma maneira, né? A primeira, como eu disse, o meu primeiro colo, assim, no momento maior de desespero foi a Fono, a Márcia, até queria falar o nome dela, Márcia Loz de Carvalho, que eu lembro que fomos lá e levei ela, que era o tal do diagnóstico, né? Que o neurologista precisava do diagnóstico da Olivia, né? Durante um ano tinha que fazer a Márcia. E por Deus, apareceu a Márcia na minha vida, que era uma pessoa também super sensível e aberta, e uma pessoa que eu consegui me conectar com ela. E ela sempre
logo de início ela me tranquilizou e me abraçou, porque acho que o que falta também nós, mães, que a gente fica. Acho que a gente precisa ser tratada também num momento como esse, né, Meli? A Sim, gente sem dúvida, sem dúvida. colo. Então, meu primeiro colo nesse tratamento por essas coisas foi a Márcia, que eu nunca esqueço dela. Eu mando mensagem para ela até hoje, falando com ela, porque ela foi uma pessoa muito importante. Depois, a primeira psicanalista dela, que eu falei que foi a Leda Bernardino, que foi a primeira pessoa que falou: Leonora, a Olivia não se fechou. Eu nunca me esqueço dessa frase. A Olivia não se fechou. Aquele foi a sementinha do nosso trabalho. Quando ela falou isso, a gente ganhou energia para. Em nenhum momento ela usa a palavra, ela põe isso em algum lugar, se é autismo, se não é, se é o que é. Ela não rotula, Não. E ela não quando rotula. ela não se fechou, foi a nossa porta, né? O nosso momento que a gente. Então, a gente tem um caminho para trilhar, né? Então, e essa coisa que a psicanálise faz de deixar tão aberto o caminho, acho que é muito bonito, porque a gente se sente também mais confortado e entende mais a sensibilidade de cada coisa, porque ali era uma questão da Olivia, daquele sujeito que estava ali, tão pequeno e tão frágil perante uma situação que precisava ser olhado de uma forma tão assim, individual. Então, a Leda também foi assim um achado. Eu agradeço muito a Eliane por ter nos guiado para ela. Depois da Leda, quando a Leda teve que ir para São Paulo, que foi um momento também assim que a gente se sentiu sem chão, porque a Leda era a nossa estrada, ela teve que ir para São Paulo, ela nos encaminhou para uma segunda psicanalista, que é a Leomara Brugel, que é a minha paixão. No primeiro momento, a estrada caiu para nós, a gente ficou super sem chão, porque a Leda era nosso guia. E hoje eu percebo como foi importante essa troca naquele momento por aquela pessoa que é a Leomara, que nos trouxe As peças foram se encaixando no Ai, sentido de meu, vocês terem sucesso no tratamento, né? história tão bonita de pessoas tão também assim convictas e tão afim de que a coisa acontecesse, tão carinhosas com a gente. Então parece que tudo se encaixa no momento certo. Quando a Leda sai, entra a Leomara, que foi também um papel muito fundamental. E muito dessa busca que a gente estava, sabe, desse coisa era uma busca por essa compreensão também, né, desse momento que a gente passa, né? Acho que isso que a psicanálise deu e que eu quero dizer para todo mundo, um dos motivos que eu estou aqui, a gente, quando existe uma questão, uma criança, ou para qualquer pessoa, para um adulto, isso não é só uma doença ou uma coisa, isso às vezes mexe no que seja o que tem aqui dentro, no sujeito da pessoa, né? Isso tem que ser visto com tanta seriedade como a gente vai no médico, né? O médico é um cara muito importante, a gente está vivendo um momento realmente de ápice, onde os médicos estão sendo vistos como heróis, como eles devem ser vistos, mas essa área também da gente cuidar do nosso ser, da nossa saúde mental, do nosso sujeito, da nossa configuração interna como ser. Eu não sou psicanalista, mas eu vivi por esse meio por muito. Eu antes do livro fiz 7 anos de psicanálise e agora com a Olivia mais 9 junto com ela dentro de consultório. Então, isso que eu consegui entender um pouquinho dessa E uma coisa, Noé, que eu acho que é bem interessante a gente frisar aqui com as pessoas, especialmente quem eventualmente está passando por uma situação como essa, é o cuidado não só com o tratamento da criança, mas também o cuidado com o tratamento da família. Né? Nesse momento, é uma família inteira que se desconfigura e que a vida vira de pernas para o ar. Né? E realmente essa união e o ser individual de cada um sendo tratado, eu acho que fortalece muito a união, como foi a união de vocês, né? O Luiz também é uma pessoa ímpar, também faz muito tempo que eu não vejo, mas admiro muito ele também, e foi essa força que vocês como casal tiveram, que realmente que vocês conseguiram esse sucesso estrondoso no tratamento da Olivia. todo Se os mundo pais não fala estão estruturados, tudo se desestrutura.
E uma outra peça muito importante aí, que nós estamos falando do sujeito, é a Olivia. A Olivia, a coragem que ela encarou tudo isso também é uma coisa assim ímpar, sabe? Então, eu acho que tudo vai somando. Quando ela também se sentiu acolhida, essa família com todo o amor, né, acolhendo ela, a, aos profissionais nos ajudando nesse momento, Todos muito amorosos. ela começou a ter os avanços e a surpreender todo mundo, né? E isso começou também a encher a gente de, 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 de que apostamos Esperanças. esperanças e apostamos nesse caminho, né? Que era um caminho que muitas vezes, às vezes, não é visto como um caminho. Todo mundo acaba indo para um outro lado, para um diagnóstico médico, um diagnóstico de uma outra área. Então, esse foi uma aposta nossa também, e aposta nela, na Olivia como um sujeito. E ela respondeu brilhantemente, né? Que a gente não pôs a Olivia naquele lugar, naquele rótulo. A gente tirou ela desse rótulo, porque isso não foi algo também pensado, sabe, Emília? Eu não vou pôr a Olivia nesse lugar. Eu acho que a gente nunca pôs ela nesse lugar, isso que foi tão mágico. A gente começou a buscar as pessoas que também não punham ela nesse lugar. E por isso que deu tão certo. A gente encontrou as pessoas que talvez pensassem como a gente. E conseguimos um caminho nesse lugar. Eu lembro de uma vez com a Leomara, dentro do consultório da Leomara, eu, a Leomara, e a Leomara falando sobre a Olivia e como que nesse fechamento, porque a Olivia se fechou durante um período mesmo, né? Talvez por essa falta, como eu falei, dessa viagem, para ela foi um abandono, né? Isso a gente talvez pensando um pouco mais para frente, né? Ela teve um fechamento, como quem diz, não, aqui eu estou mais segura, né? Eu não vou me expor. E o que tirou ela desse lugar tão confortável que ela estava, né? O amor. E quando aquilo foi dito em consultório pela Delmar, até me emociona. Foi tão bonito. Foi tão. Ela falou assim, Leonora, sabe por que a Olivia saiu disso? Porque ela ama vocês. É o amor de vocês. E como ela quer, na verdade, é, é, ela quer satisfazer os desejos de vocês. Porque a gente tem muito desejo em cima de uma criança, né? Esse esforço Você todo é um desejo. percebe que ela queria corresponder vocês. Sim, é o amor. O que é o amor, na verdade, né? É essa troca. Ela queria sair desse lugar, talvez pelo nosso, porque por ela estava confortável lá. Ela não estava se expondo, ela não se machucava no mundo dela. Ela estava E na isso zona de conforto dela, né? foi tão bonito quando apareceu. Foi tão bonito, porque o consultório é isso. A gente vai estar lá, leva a criança, tem os brinquedos, a gente vai falando e vai falando. E de repente coisas acontecem que também transforma, sabe? Então, isso é para ressaltar esse ponto que eu queria falar, que é a Olivia, né? Os avanços dela também, né? Conforme E ela hoje é foi importante indo. a gente dizer que ela tem uma vida totalmente normal. Sim. Ela transpôs tudo isso e a vida dela hoje é normal. Eu acho que sempre foi normal, né, Mili? O que foi Não, normal que eu digo é muito no comum, né? Hoje ela não, você não percebe mais que ela teve esse quadro, que ela apresentou esse quadro. Não, hoje eu falo até engraçado, porque a gente, na escola, né, ela fugia da sala, a professora encontrava ela no meio do pátio, cadê a Olivia? Ela estava lá no meio do pátio sozinha, mexendo na areia, fazendo uma coisa só para ela, né? Então, eu tinha muita dificuldade em permanecer com as pessoas, em ambientes, ainda mais na escola, que tinha muita gente, né? Falando ao mesmo tempo, tudo. É a Então, questão que você me falou da criação de rotinas. Ela não gostava de rotina. ela não gostava é, dessa invasão, né? Porque o outro invade a gente, né? De qualquer maneira, a gente sempre. Essa pessoa quer alguma coisa, às vezes é coisa que você quer, às vezes o espaço onde você está. Então, essa invasão para ela era muito forte. Então, a escola, por isso, foi um grande desafio. E ela nunca não quis ir para a escola. Isso que é mais marcante também. É um lugar de tanto sofrimento para ela. Não é nem sofrimento, de tantos desafios. E ela nunca se queixou de ir para a escola. Nunca não quis ir à escola. Ela sempre foi à escola e muito feliz de ir. Então, Tia Cecília está dizendo aqui que hoje ela conversa com todo mundo, inclusive com estranhos. a Olivia, eu e o Luiz conversando.
de repente, olha, ela tá na mesa do lado, fazendo, oi, sou Olivia, tudo bom? Hoje, a situação que Gente, ela nós estamos falando de uma criança que teve retraimento relacional. e hoje ela tá Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar uma mãe de um filho que hoje tem 7 anos e que tem autismo. É, e a Olivia foi curada. Foi o que a Leonora falou assim, não necessariamente era uma doença, mas ela hoje tem a vida, ela conseguiu, olha ela ali, oi Olivia, ela conseguiu, é uma guerreira de 9 anos de idade, que conseguiu transpor todos os desafios e pelos pais e pelo amor que os une, ela conseguiu ir além. É algo muito lindo. É o gato? Cachorro? tem um cachorro. Que linda, que linda. Hoje ela está no outro extremo de total relação Ai, com que Deus todos. abençoe. Que Deus abençoe. O nosso cuidado é agora. Noia, eu queria saber um pouco agora da mãe. De mim. Que graças a Deus a questão com a Olivia, de 0 a 10 está 20. Quero saber esse processo para você. Como foi? Você como mãe. Foi muito difícil, como eu falei no começo, eu me julguei muito, como mãe, eu era uma mãe de primeira viagem ainda, né? Sim, sim. Eu tinha pouco, a primeira filha. Você já está super mexida com a maternidade. A maternidade já é algo que transforma a gente, né? Então eu me julguei muito da minha capacidade como mãe, né? Primeiro, como eu não tinha percebido aquilo, né? Como que uma outra pessoa veio me dizer sobre a minha filha? Isso sempre foi uma questão no começo para mim, que até eu ter confiança de saber o que era melhor para minha filha demorou, porque depois desse baque eu sempre achava que o que os outros falavam sobre a minha filha era mais válido do que o que eu pensava sobre a minha filha. Que como essa grande notícia veio de fora e eu não percebi, por muitos anos eu me questionei se o que eu via nela era certo. Nem isso eu acreditava mais. Eu achava que eu precisava sempre da opinião do outro. Isso também foi um outro passo muito Da importante validação. na nossa jornada. Foi quando eu realmente me senti firme e capaz de dizer não, isso não é, porque antes eu precisava dos outros para dizer. Então, esse foi um questionamento muito grande meu como mãe, foi um sofrimento muito grande. E essa busca que eu tava por essa por mãe. Transpor. E por essa mãe. Eu quero saber muito como foi todo esse desafio, porque assim, Noia, existem muitas mães que carregam a tua culpa. Não necessariamente por um quadro que, graças a Deus, foi temporário. Por diversos quadros que diversas crianças apresentam. E a forma como você superou isso, né? E a forma como você se posiciona como mãe hoje. A forma como você se vê. Você teve que lidar com uma culpa totalmente injusta, mas que na tua cabeça não era. Né? Você teve que lidar com uma série de desafios que você disse, do não, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não. É isso, eu queria saber como você transpôs isso e voltou a respirar, né? E que lições isso tudo trouxe para a mãe, já que você teve um sucesso tão grande com a filha. Foram momentos bem difíceis, né? Durante todos esses... Foram muitos anos, né? Hoje ela tem 9, né? Óbvio que a partir do momento as coisas começaram a ficar mais fáceis, porque ela foi respondendo e a gente foi também nos tornando forte e capaz dessa luta também, né? Porque por um momento você está muito fragilizada, muito sem rumo, muito perdida, você também não consegue tomar muitas decisões, né? Então foi um processo gradual assim que eu me vi, sabe? Teve muitos momentos que até tempo atrás, quando me chamavam para reunião de escola, eu começava a tremer. Eu tremia, meu corpo inteiro, daqui até a ponta do pé. De pavor que eu tinha de reunião de escola. Pavor, porque era algo para mim muito forte, muito intenso, sabe? Aquela questão do não faz, não quer, não posso, as professoras não posso fazer isso, porque eu não posso largar a minha turma para ir cuidar dela, porque eu não posso, porque o Olivia foge, porque o Olivia é isso. Aquilo para mim era muito, eu tremia toda vez que me chamava, demorou para eu ir para uma reunião e dar risada na reunião. Então me chamam para falar de qualquer coisa na escola, eu já tremia que nem vara verde, entendeu? Sim, você já tinha esse registro, sim.
Então, o aprendizado acho que foi esse, né? De me aceitar também como mãe, saber das minhas condições, saber que todas nós, mães, somos pessoas falhas, obviamente. Não somos mães perfeitas, mas, mas somos muito lutadoras e muito guerreiras e muito incansáveis, como você me pôs lá, mãe incansável. Cansáveis. Muito incansáveis, e mesmo sem saber o que fazer, a gente vai, a gente busca, a gente quer que aquilo aconteça, né? Então, o aprendizado foi esse. E a Olivia nos trouxe o aprendizado como família para todos que nos envolvem, não só para mim, para o Luiz, mas para minha mãe, para minha irmã, para meus irmãos, para meus amigos. O André, que é o marido, Eu ia perguntar dele agora, porque ele agora todo mandou mundo uma quer saber a importância do André na história. ele está falando aqui, eu tenho que falar do André. Então, todos eles sempre muito carinhosos com a gente, com a Olivia, né? Muito, muito, muito sensíveis, né, com a gente. Eles foram muito cruciais para nós como família e para nós como pais, porque essas pessoas que nos rodeiam todo dia, Melissa, que nos vê nosso sofrimento diário, né? Às vezes o dia que a gente não está bem. E vivem junto, né? Sofrem junto. A gente mora ainda no mesmo condomínio, mas antes era um outro condomínio que era menor ainda, era tipo porta com porta. Então toda vez que eu chegava, o André estava ali e troca e conversa. Aplausos pro André, viu? Aplausos pro André. Então Agora ele vai ficar feliz. Continua. o aprendizado como pessoa, Mary, como mãe, foi esse de respeitar também, entender o outro, né? O outro ali como a minha filha, que era um ser que tinha suas questões e que acima do meu desejo, do que eu gostaria que ela fosse, ela tinha os dela, né? Então, entender isso em primeira mão, que os teus sonhos para sua filha, às vezes são muito achatadores dela, né? Do sujeito dela. Então, tudo que você quer para ela, às vezes são tão pequenos perto do que é um sujeito, do que ele tá para saber. Porque quando a Lívia se abriu, quando ela tomou posse do que era dela, é algo tão lindo, é algo tão apaixonante quando você vê um filho tomando o rumo da sua vida, que você vê, puta, mas por que eu queria aquilo mesmo, entendeu? Por que eu queria que ela respondesse aquelas pessoas naquela hora? Que merda isso, desculpa o palavrão, mas que coisa. Deixa ela que tá bom. Então, o aprendizado disso, Meli, como a gente falou, dessas pessoas que não, às vezes, não se enquadram nas gavetas, a gente tem que dar valor a essas pessoas, porque essas pessoas que pensam diferente da maioria são pessoas tão singulares na nossa sociedade, são pessoas que nos ensinam tanto que o rótulo só serve para menosprezar, às vezes, essas crianças. Digo agora, no caso da minha filha, que era uma criança. Então, a importância da gente não pôr a criança nesse lugar, às vezes, da gente ter uma sensibilidade de entender que, apesar de uma doença que a criança possa ter mesmo, ou uma deficiência que a criança possa ter mesmo, existe um sujeito ali dentro, que esse sujeito tem que ser ouvido, que ali existe aquela energia, aquela coisa que ele desabrocha, independente de qualquer coisa. Então, esse respeito que eu entendi, como a gente tem que entender o outro e tem que dar espaço para o outro, né? Isso acho que é uma coisa que a gente, como sociedade, tem que aprender tanto hoje em dia, né? E que eu aprendi. É muito essa questão, assim, da maternidade idealizada, né? Então, a gente não adianta, é uma coisa muito do ser humano. A gente idealiza desde quando o filho está na barriga. Eu quero que ele tenha cabelo assim. Estou falando das coisas mais simples, as mais complexas, né? Eu quero que ele venha com o olho assado. Sim, embora seja praticamente um desafio, é praticamente impossível a gente não fazer essas reflexões mentalmente. É um peso muito grande que a gente coloca na criança, de ser quem a gente quer que ela seja, e não quem ela nasceu para ser, e quem ela quer ser. E é tão incrível que a Olivia, quando ela veio, ela já veio dizendo que não vai ser desse jeito, né?
Então, uma E forma quem manda aqui sou eu, tem mais essa. é mais ou menos por aí. Então, eu acho que todo filho vem, na verdade, para destruir um castelo que a mãe faz em torno dele, né? Todo filho vem, porque a gente não tem o mínimo controle, né? Na hora que entrego aquele serzinho para você, você fala, meu Deus, eu não tenho o mínimo controle sobre nada mesmo, né? Então, esse é o grande aprendizado meu nesse percurso da maternidade como um todo, é como a gente não tem controle mesmo. E como é bom também não ter controle, porque a gente é surpreendido por esses seres, né? Você também tem um pequeno, deve também se surpreender todo dia com as escolhas deles, com as conquistas, com as derrotas dele também, né? Que são tão importantes também na nossa construção. Então, o grande aprendizado foi esse, né? Desse caminhar junto com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que nos circundaram, com os profissionais que tão fortemente entraram. O Luiz, como pai, foi uma figura extremamente também importante nessa história, né? Ele é um cara muito sensível, o Luiz. Ele tem uma conexão com a Olivia que eu nunca consegui chegar. Então teve momentos que se ele não tivesse intercedido também, não sei como seria, porque o Luiz tem o Luiz fala, né? O Luiz pega nas pessoas, o Luiz tem uma coisa muito carnal, que também acho que isso foi muito importante, essa questão da fala, dessa fala entrar, de você, como eu disse no começo, que faltou falar para ela, filha, estou indo viajar, que isso é uma coisa que eu comecei a falar, que talvez seja importante só concluir, que a gente tem que falar com as nossas crianças, com os nossos bebês sempre, porque eles, de alguma maneira, a gente não sabe como, eu não sei como, porque eu não estudo isso, mas a gente precisa entender eles desde de sempre, desde a barriga, talvez, como um sujeito. Então, isso a gente tem que conversar com eles, sabe? Então, quando eu fui, meu grande erro nessa história toda, que eu me aceito ter errado, né? E por muitos anos eu não aceitei esse erro, mas eu aceito o meu erro. Eu acho que foi até importante aquele momento e de não ter falado com ela, um bebê de 1 ano e meio que estava saindo por um período. E hoje eu entendo a, 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 essa falta para ela, essa falta que a gente fez para ela, e como eu me coloco agora, talvez, na sociedade, por essa falta dessa fala naquele momento, como mudou tudo. E o Luiz, o gordo, meu amigo de infância, está falando que o Luiz é demais mesmo. O Luiz não, a Olivia não podia ter um pai melhor. Lu Valério, te amo também. Tá vendo? Ó, e teve uma pergunta que a Raquel fez aqui para cima. E você não, a única pergunta da live até agora. E você não acha que ela precisa de uma irmã ou um irmão? Ainda dá tempo. Fica a dica. Então, Fica a dica. a gente por muito tempo a gente não quis, sabe, ter filhos. Mas Não, é que você disse que tudo se resolveu há 5 meses, né? Também é um tempo muito curto. Vocês realmente tiveram envolvimento muito grande nesse processo. Pelo que eu estou entendendo, a Raquel ela vai parar para pensar nisso agora. foi uma energia muito grande da Olivia, sim, mas foi um desejo. Quando eu estava grávida da Olivia, a gente falou que ia ter 4, um atrás do outro. E paramos na Olivia. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente foi uma dedicação intensa para a Olivia. Talvez nesse momento não existisse esse lugar dessa outra criança. Por mais que ela sempre pediu, desde mais nova, ela pediu uma irmã. A gente deu uma cachorrinha lindinha que vocês viram há poucos para ela sossegar um pouco, né? Mas essa história tem vindo muito à tona de volta sobre uma irmã. E ela fala irmã, que ela quer uma irmã. Então, eu não sei, eu tenho 41 anos já. Não, na Acabou verdade, de fazer. Acabou acabei de de fazer. fazer. Então, um ano de quarentena, talvez seja o momento certo para isso. Gente, vai. A gente não sabe nem se não tá grávida ainda. Vamos guardar Não, essa live. não. A irmã tem aparecido muito aqui em casa por ela e por mim pelo Luiz também. A gente tem conversado bastante sobre isso.
mas é algo que talvez a gente ainda tem que conversar um pouquinho mais, mas a gente não descarta. Raquel, minha amiga da infância também, né, Meli? A gente se encontrava muitas vezes com a Raquel aqui em casa também, Melizinha, para brincar. Que é o que mora na frente da escola da Olivia hoje. Eu sempre olho lá para ver. Eu vejo às vezes o marido dela chegando. Beijo. Eduarda Mato Glaucio, tá vendo muita gente conhecida. Noia, deixa eu te dizer, a Ali acabou de falar aqui do tema que eu queria encerrar a nossa live. A gente tem 10 minutos, mas eu já quero entrar com Como a eu última falei, pergunta, porque. Melissa, como eu falei, Hã? como eu falei, Não, já se passaram 50 minutos e o pelo Instagram derruba a gente, é uma coisa muito implacável. Mas eu quero que você fale sobre o livro, A Jornada então, de Olivia. quero falar. Então, já falei muito, muito de toda a caminhada. Já elogiei o meu marido, que foi a peça principal. E a segunda peça principal dessa história toda é a minha irmã Eliane. Então, a minha irmã é psicanalista infantil, foi ela que apontou o primeiro passo, né, dessa caminhada nossa com a Olivia, foi ela que nos guiou por muito, e nos guia até hoje, né, com as questões da Olivia. E ela também, como psicanalista infantil, ela escreveu um livro, que é esse aqui que eu vou mostrar, ó, para quem não conhece, é A Jornada de Olivia, que foi também talvez a cerejinha do bolo, né, que a gente chama a Olivia de cerejinha do bolo, da história. E acho que a partir do momento que o livro saiu, também para nós foi uma aceitação de tudo o que aconteceu e de uma forma tão lúdica contando a nossa história. Nos fez também ver o caminho com poesia, né? Com leveza e com muita orgulho de tudo, né? Porque é um caminho tão, às vezes, cheio de sofrimento para a mãe e para o pai, né? Para todos que estão em volta. Mas quando a gente olha para trás e a Eliane, com toda essa sensibilidade, pôs isso em palavras, em figuras. Deixa eu só mostrar uma figurinha da Olivia aqui no meio, vou ver se eu acho. Ó, aqui eu, Luiz e ela, pequenininha. Que coisa mais linda! Então, Que graça! depois de tudo que a gente viveu, ter esse livro aqui como um gesto de amor também da Eliane pela minha filha, pela nossa história. Eu digo que a Eliane é uma pessoa muito, muito sensível. Eu digo para todos que sem ela talvez a gente nem tivesse começado essa história toda, esse mergulho, né? E a psicanálise é algo tão intenso na vida da gente, eu recomendo para todas, leiam o livro. As mães que estão passando por momentos também de incertezas, de questionamentos, busquem pessoas que te sirvam, que te coloquem nesse lugar de acolhimento na sua busca. E eu recomendo, quem precisar de uma psicanalista infantil, a minha irmã é a joia, Eliane Gomes. Segundo momento merchan da noite, mas é merecido. Pessoa, É a merecido. pessoa mais sensível do mundo. Eu sou suspeita, mas eu não falo nada. Porque a minha vida, a vida da Olivia, começou ali com ela, então eu não posso nem não fazer merchan. Lindo, o máximo, o máximo. E aí, a Eli merece todos os aplausos dele mesmo. E a história delas, gente, é linda. Para quem está aqui na live e não conhece as duas, eu conheci ali a Noia com 4 anos de idade. E a ligação delas são gêmeas, né? Não lembro quem é a mais velha, acho que a Noia é 1 minuto, 2 mais velha. Mas é uma 3 história realmente antes, lindíssima. Elas. Quanto? 3 minutos antes. 3 minutos. Você é mais velha. Ah, é muito mais velha, exatamente. Eliane, você é a irmã mais nova. Então, a história dela, a ligação das duas é algo ímpar. É algo realmente lindo de ver. Noia, Falta vamos ter quanto? que encerrar. Falta 1 minuto. Faltam uns 4 minutos. Mas eu queria muito, assim, pegar esse tempo para te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Antes de fazer o convite para você, eu tive o cuidado de falar com a tua irmã, com a Eli, para saber se ela achava que você ia aceitar. E realmente o bate-papo foi um presente. Foi um presente para nós todos.
a gente escutar você, escutar a tua história. Eu acho que para você também falar deve ter sido muito bacana, porque é muito bom a gente poder se ouvir nas nossas histórias de superação, né? E você realmente é uma pessoa admirável demais. Queria Obrigada. reiterar isso aqui, que, E é uma coisa tão olha, não é íntima. para qualquer um. A nossa história é uma coisa tão íntima. Eu até na época que estava passando por tudo isso, na escola, com os amigos, os pais de amiguinhos da Olivia da escola, a gente nunca muito dividiu sobre isso, sabe? E é algo tão Eu íntimo. não sabia, né? Eu fiquei sabendo Muita gente não sabe, muita gente não tem um sabe. ano, nem isso. Então, é algo tão íntimo da gente, mas tão importante, como eu falei, um dos motivos tá aqui é de ressaltar a nossa história, ressaltar o caminho que a gente fez pela psicanálise, o caminho que a gente optou, para que as pessoas busquem isso como para nós deu certo, para você também pode dar, né? E agradecer, eu só tenho a agradecer as pessoas que nos rodeiam, que nos transmite tanto carinho, né? Nessa Esse caminhada. amor foi fundamental para o sucesso de Foi. tudo. Gente, a gente vai encerrar agora. A live com a Noia foi a 7ª de 8 lives que Quero Escolha mostrar Ser Feliz. o pai aqui. Ô, Luiz! Aê! Tinha que Beijo, mostrar, Luiz! né? Que delícia ter você aqui. É porque eu já sei que ela tá com o teu celular, né? Então daí você não pôde participar. A Olivia já participou, agora o Luiz. Beijo todo mundo. Que bom ter você com a gente. Parabéns para essa minha família linda. Paula, que tá aí, eu vi a minha prima, Eduardo Amato, meu colega de profissão, meu amigo de profissão, a Melissa, Raquel, tudo de bom ter vocês na minha vida, gente. Deixa eu dizer para vocês assim, eu queria convidar vocês para a live que encerra a nossa sequência de lives de Dia das Mães na semana que vem. Semana que vem é uma história totalmente tocante, é a história do José Eduardo. Só para vocês terem uma ideia, eu falei com ele no telefone, eu não me aguentei, comecei a chorar. Mas não chorar de tristeza, é uma live que passa superação como todas as outras passaram. A esposa dele teve complicações seríssimas no parto. Ela veio a falecer, então é por isso que ele está entrando na live de Dia das Mães, porque ele é pai e é mãe também. E o filho dele, por conta dessa complicação no parto, ele nasceu com paralisia cerebral. Então, quando eu perguntei para ele como que eles se comunicam, ele me disse que eles se comunicam pelo olhar. E é uma história... Eu trouxe ele, fiquei muito emocionada, gente, porque assim, em nenhum momento ele me disse do peso, do quanto é difícil e do quanto a vida dele precisou de superação. É uma pessoa que o tempo todo fala em gratidão e que diz que sem o filho, talvez ele não tivesse aqui para contar essa história pra gente. Ah, que lindo. Ele encerra a nossa sequência de lives com mulheres e 2 homens completamente inspiradores. E eu tô muito feliz porque eu soube escolher muito bem as pessoas que participaram com a gente, que nos trouxeram informações tão ricas como essa da Noia hoje. Noia, que Deus abençoe demais a família de vocês. Tia Cecília, Edson Eduardo, Ali, o André, não tem como não falar dele, o Luiz, enfim, todo mundo. Vocês são pessoas encantadoras. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Obrigada. E a de todos que estão nos assistindo. Que vocês tenham uma linda semana. Obrigada, Meli. Beijo para todo mundo que está aqui. Vi tanta gente, não consigo citar todo mundo. A Ana. Ai, tem tanta gente. A minha prima Paula de São Paulo. Tanta gente legal aparecendo aí. Um amor, amor, amor para vocês, gente. A Lu Kentop, a Tice, a sua mãe está aqui, a Eli, a minha mãe amada. Para falar, é a mais animada. Raquel, também não falei, Raque. Um beijo imenso para todo mundo. Obrigada por vocês terem estado com a gente num momento tão especial. Uma ótima semana e vamos em frente. Beijo. Tchau, gente. Ó o meu pequeno aqui, gente. Ó o Cauãzinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Dá tchau pro pessoal, filho. Camila, ai, peraí, ó. Até caiu a ligação. Olha aqui. Oi, Cauã. Tchau, gente.